Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, quem nos assiste pela TV Alerj, também pelas redes sociais. Saudar aí quem nos visita nessa tarde, saudar mais um dia após trabalhos intensos no nosso dia de ontem. Bom, ontem, inclusive, a deputada Renata fez uma menção aqui, nós publicamos nas redes, ontem, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós hoje fazemos uso da tribuna para mostrar a nossa preocupação com esse tema. É preocupante que, em pouco mais de 160 dias de governo Jair Messias Bolsonaro, a gente tenha a pior política ambiental da história política do Brasil, de que se tem a história. Bom, nós trouxemos hoje um breve resumo. Nós, aqui na casa, somos vice-presidenta da Frente em Defesa da Economia Solidária, presidenta da Frente em Defesa da Agroecologia. Temos uma história e uma relação profunda com a questão da agricultura familiar e do quanto isso também na nossa presença, junto com a nossa querida deputada Lucinha, que preside a Comissão de Segurança Alimentar, nos faz, para além de sermos pessoas humanas, o que deveria, no mínimo, nos trazer um pouco mais de responsabilidade, não só com o que vivemos atualmente, com os processos ambientais já de degradação, de descaso. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos diversos episódios por conta do descaso, do desrespeito, da ausência de prevenção, o que acarretou, inclusive, mortes, perdas de vidas humanas e de patrimônio. Mas nós trouxemos 15 tópicos importantes para denunciar o que vem sendo esses 160 dias de destruição, de desrespeito, onde se prioriza o capital em detrimento da vida. O enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, a perda da Agência Nacional de Águas. Veja, no país em que nós temos o aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água potável do mundo, a perda do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, o que é um contrassenso. Nós tivemos a revisão de todas as 334 unidades de conservação, ou seja, o ministro Ricardo Salles anunciou essa revisão desde o Parque Nacional do Itatiaia, criado em 1934, até o Refúgio da Vida Silvestre da Ararinha Azul, criado em 2018, que já está extinta. Segundo o ministro, as unidades foram feitas sem critério técnico, o que é uma falácia, o que é uma mentira. Fim das reservas legais. Projeto do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Freio na fiscalização. Veja, o Brasil é um país que é criticado pela ausência de fiscalização. E o que se faz é acabar com todo o processo de prioridade que se tem em relação à fiscalização. De janeiro a maio, o número de multas aplicadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal foi o mais baixo em 11 anos. A queda foi de 34%. Veja, o que é a nova política para esse grupo? É destruição, é desmatamento, é menos fiscalização, é priorização do capital financeiro, do agronegócio. Anos
desde a Eco 92, discutindo desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local integrado e sustentável. O IBAMA anuncia onde fiscais vão reprimir os crimes ambientais. Veja, isso contraria todos os protocolos de segurança do próprio Instituto Brasileiro. A criação de uma Cancún brasileira, a transformação de uma área numa estação ecológica de Angra dos Reis, ali no município de Tamoios, segundo distrito de Angra dos Reis, em estação ecológica. Veja, é aterrador. Mas o que esperar de um governo que, por exemplo, apresenta a supressão de perguntas fundamentais para um dos maiores instrumentos de mensuração e de radiografia da sociedade brasileira, que é o censo, suprimindo perguntas importantes, inclusive relacionadas ao meio ambiente. Afastamento, perseguição com o fiscal que multou, coincidentemente, o próprio presidente da República. Ministro que nomeia policiais de São Paulo em lugar de especialistas em biodiversidade. Desvio de função, é aqui que a gente vê. Desmantelamento da política climática, ou seja, a gente já vem sofrendo os impactos das mudanças climáticas no mundo, que vem atingindo o nosso país, e a gente tem um desmantelamento completo com impactos terríveis, já sentidos e que serão agravados futuramente. O Fundo Amazônia, que tende a desaparecer. Sinal verde para a exploração de petróleo em Abrolhos. Veja, é um contrassenso, um dos maiores contrassensos, sem contar os diversos já amealhados nesses pouco mais de 160 dias. Sem falar de cadeirinha, de códigos de trânsito, enfim. Desmonte da educação ambiental, com a extinção da divisão de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, fim do órgão gestor da política ambiental, fim do Programa Nacional de Escolas Sustentáveis. A gente fala tanto de educação. Tribunal de Contas da União abriu na semana passada um processo para investigar exatamente essa política ambiental do governo. O Tribunal de Contas da União atendeu a um pedido do subprocurador do Ministério Público, Lucas Furtado, que quer investigar se a política ambiental do país está comprometendo a fiscalização e prevenção do desmatamento. Porque é preciso comprovar. A constatação está aí, mas é preciso que se demonstre, apesar de termos um projeto político que desqualifica dados técnicos de instituições, né? A gente fica até apreensivo. Bom, em se tratando da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma série de questões graves, como eu iniciei aqui dizendo. A gente tem na bancada do PSOL, capitaneada pelo vereador Tarcísio Mota, a CPI das enchentes, que vem trazendo à baila o que vem sendo a estratégia de desgoverno, que se intensifica nos 3 níveis e que a gente precisa denunciar, porque isso demonstra o desprezo pela vida humana, o desprezo pela política de meio ambiente, o desprezo pela construção histórica de técnicos e técnicas que se debruçaram, que estudaram, que produziram pesquisa, que produziram soluções para que nós pudéssemos avançar nesse tema. E nós chegamos em 2019, deputado Flávio Serafini, que também é alguém ligado a essa questão do meio ambiente,
Chegamos ao ano de 2019, em pleno século XXI, já caminhando para a segunda metade, segunda década do século XXI, com uma produção de irresponsabilidades das 3 esferas no que se refere à política ambiental. Então, ontem, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós não tivemos a oportunidade de trazer à baila essas questões, mas nós estaremos aqui, enquanto cidadãs e cidadãos, brasileiros e brasileiras, denunciando a irresponsabilidade, sem falar nos territórios dos povos originários, quilombolas, indígenas, caiçaras, que são completamente aviltados no seu direito à terra, na sua relação umbilical com o território em que vivem, com as suas relações com o sagrado, que precisam ser respeitadas. Nós estaremos aqui fazendo sempre uso dessa tribuna para denunciar essa política nefasta de destruição do meio ambiente, de uma política caríssima para toda a sociedade brasileira e principalmente para a sociedade humana, quando nós falamos principalmente da Amazônia e do aquífero Guarani. Para finalizar minha fala, convidar todos hoje à noite para o ato na Associação Brasileira de Imprensa, dos funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em defesa do censo 2020, com todas as questões, questionário completo e integral, para que tenhamos o retrato da sociedade brasileira, porque discorrer sobre ensino, política de tráfego, discutir sobre questões ambientais são fundamentais para a produção de política pública. Muito obrigada, senhor presidente.